Fala galera, bem-vindos aí novamente ao canal. Bom, então, continuando aí com as nossas medidas de tendências centrais, né? Tenho aqui agora uma tabela, e nessa tabela os dados eles são apresentados via intervalos, tá vendo? Via intervalos. Então, vejamos como que a gente vai trabalhar no cálculo de média, mediana e moda quando os dados forem apresentados dessa forma aqui para nós, tá certo? Então vamos lá, O quadro a seguir apresenta as medidas das alturas de um grupo de jogadores de futebol e a frequência com que elas se repetem. Então esse FI aqui é a frequência absoluta, né? Então olha lá, a gente tem um jogador que está entre essas alturas aí. E como que a gente lê esse intervalo aqui, vou até dar um zoom aqui, Tá vendo que você tem uma barra horizontal e uma vertical, né? Não necessariamente nessa ordem que eu falei, né? A barra vertical é como se fosse a bola fechada dos intervalos, tá? Então, quer dizer que se a pessoa tiver 1,40 m, né? 1,40 m, ela estará aqui nessa classe. Mas, se ela tiver 1,45 m, aí ela será encaixada na classe de baixo, porque está aberta. Então, quando não tem nada, é como se fosse a bola aberta, tá certo? Então, é isso. Bom, visto então como que a gente lê isso daí, então tem uma pessoa que está aqui nessa altura, tem 4 que está aqui, tem 6 que está aqui, né? De 1,50 a quase 1,55, né? É assim que a gente lê. Só que a gente não sabe exatamente quais são as alturas dessa galera. Tá, beleza, tem um cara aqui, mas esse cara é quanto? A gente realmente não sabe. E se a gente não for aquele que fez a pesquisa, a gente nunca vai saber. Mas isso não faz diferença. Então vamos começar aqui com a média. Como que a gente calcularia a média disso? Bom, então, como a gente não sabe quem é o cara, né, que está aqui, qual é a medida, a gente então vai adotar um cara para simbolizar esse intervalo todo. Que cara é esse? O ponto médio entre esses dois valores. Então, você pega esses dois valores do extremo, soma e divide por 2. E aí, ao fazer isso, eu já vou colocar aqui do lado, taram, todos os pontos médios desses intervalos aqui, tá? De fato, se você somar 140 com 145, vai dar 285. Dividido por 2, 142,5. Então, o ponto médio você encontra calculando a média dos dois valores das pontas, não é? É só isso, tá certo? Bom, ao fazer isso, o que a gente vai ter então? A gente vai ter um cara que tem essa altura aqui, A gente vai ter 4 caras que tem essa altura aqui. A gente vai ter 6 que vai ter essa altura. E assim sucessivamente, tá certo? É assim que a gente faz. Bom, obviamente que para fazer essa conta, como são 50 valores, eu vou fazer de cabeça aqui, mas a ideia é a gente só entender mesmo, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui do lado o produto envolvendo cada um deles, Então, eu vou ter uma vez o 142,5, então eu vou continuar tendo 142,5, né? Mais, que eu tenho que fazer a média, eu vou colocar o mais depois. Eu vou ter 4 caras, que são representados por 147,5. Olha lá, então isso dá 590. Porque eu vou fazer a média, né? Aí eu vou ter 6 caras que serão representados por 1,52,5. Então isso dá 915. Eu vou ter 10 caras que são 157,5, então vai dar 1.575, né? Eu tenho 15, que serão representados pelo valor 162,5, dá 2.437,50. 2.437,50. Eu vou ter, esse aqui foram os 15, né? 12 caras representados por 167,5, que dá 2.010. E eu não tenho ninguém desse, e eu vou ter 2 caras
que serão representados por 182,5. Isso dá 365. Muito bem. O que acontece agora? Ó, eu somei 50 valores. Tá? Somei 50 valores. E essa soma vai ser a soma de todas essas somas que eu fiz aqui. Então, eu vou pegar todos esses caras, o 365 já está lá, e vou somá-los, depois eu vou dividir por 50. Ó, 2.437,5, 1.575, o 915, o 590 e o 142,5. Dividindo tudo isso por 50, olha lá, ó, 160,7. Então, quer dizer que a média dessa distribuição aqui, ó, 160,7 metros, né? Porque aqui a gente está falando das alturas dos jogadores de futebol. Tá certo? Então, é assim que a gente calcula a média para intervalos contínuos, ou distribuição de classes, como a gente fala. O que é a distribuição de classes? É uma tabela em que você tem as linhas com os intervalos, e cada intervalo é uma classe. Então, por isso que é distribuição de classes. Tá certo? Bom, como que a gente faria a mediana disso daqui? Bom, nós temos 50 valores. Nesses 50 valores, então, a minha mediana, eu vou precisar fazer a média entre o termo, vou colocar azinho, tá? O A25 e o A26. Pode usar X, o que você quiser. Eu estou usando azinho, a gente usa muito na progressão aritmética e geométrica, né? Então, eu vou fazer a média desses dois caras. Então, vejamos como aqui já está em ordem crescente, ó, aonde estão esses caras. Aí eu vou fazendo o que eu chamo de frequência acumulada. Como assim frequência acumulada? Vou baixar uma coluna aqui. Não precisa ser assim também, né, Wisner? Vamos bater uma coluna aqui, ó, vamos separar. E aí o que eu vou fazer? Aqui à direita, ó, eu vou colocar essa frequência acumulada. Frequência acumulada eu vou literalmente acumulando as quantidades. Então, ó, na primeira linha eu tenho 1. Na primeira e na segunda já dá 5. Já com a terceira, eu já vou até o 11º elemento. Então, eu estou somando as quantidades. Tá vendo? Mais 10, eu tenho 21. Então, aqui vai até o 21º. Ó. E eu preciso do 25º e do 26º. Só que quando chega nessa quinta classe, 21 com 15 dá 36. Então, quem vai estar posicionado aqui nessa classe? Todo mundo do 22º ao 36º. Então, a soma desses dois será uma soma envolvendo dois números idênticos. Por quê? Porque vai ser o 162,5 mais 162,5, que dividido por 2, obviamente, dará 162,5. Né? Bom, essa daqui, gente, é uma maneira assim, meio simplória de fazer o cálculo de mediana. Tá? Tem algumas pessoas que fazem assim no ensino médio e aí no ensino superior eles aprendem uma outra maneira. Só que agora eu vou te ensinar uma maneira não tão simplória, tá certo? Que é uma maneira um pouco mais rebuscada, que é o seguinte, vocês vão ver que assim, vai dar uma diferença para esse valor aqui, tá? Que é o seguinte, bom, a gente sabe então que o termo central está aqui, certo? Muito bem. E que existem 15 termos aqui nesse intervalo. Então, o que você vai fazer? Ó? Você vai fazer primeiro, o tamanho desse intervalo é quanto? 5, não é? Porque vai de 160 até 165. Então, você vai pegar esse 5 e dividir em 15 pedaços. Como assim 15 pedaços? Ué, porque são 15 valores, então a gente sempre subentende que todos os 15 valores são diferentes. Justamente para quê? Para não ter um favorecimento a algum valor, tá certo? Vamos deixar um terço mesmo. Então, o que acontece? Quer dizer que desses 5 de tamanho, eu tenho aqui o 160 e o 165. Como
é 1/3, então quer dizer que cada tamanho ele vai ter 0,33 centímetros. Então é como se o próximo valor fosse 160,33. E aí o próximo valor fosse 160,66. E o próximo valor, arredondando, seria 161 e assim sucessivamente, até chegar nesse valor que não está aqui, porque ele vai estar na linha de baixo, que é o 165, tá certo? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode literalmente escrevendo de 1 em 1, até chegar no 25º e no 26º, né? Ou a gente pode pensar matematicamente de uma forma um pouco mais inteligente, sem precisar contando um por um. Bom, mas aqui eu estou te explicando o que seria, né, no grosso mesmo, né? O que eu sei? Eu sei que eu estou somando 33 centésimos em cada valor que eu vou adquirindo aí, né? Então, a dica que eu te dou é a seguinte, ó. Vocês concordam que o 160 é o primeiro valor? Né? Beleza, ele é o primeiro valor. Então, se ele é o primeiro valor desse intervalo, então ele é o cara que está na 22ª posição. Aí o próximo vai estar na 23ª posição. O próximo na 24ª posição. O próximo na 25ª posição. E o próximo na 26ª posição. E aí eu preciso fazer a média desses dois caras aqui, ó. Então eu preciso saber quem que vai ser esse cara aqui, ó. Tá? Daí você faz o seguinte, então. O 160 é o primeiro, então ele é o 22º. Quantos 1/3? Porque cada um desse tamanho aqui, ó, vale 1/3. Ó. Cada um vale 1/3, né? Quantos 1/3 eu preciso para chegar no 25º? 1, 2, 3. Então, eu vou somar com 3 1/3. Então, esse aqui é o 25º. Quem que é o 26º? Ué, a partir do 160, eu vou somar, então, 4 vezes 1/3. Olha lá. E aí, esse aqui é o resultado do 25º, esse aqui é o resultado do 26º. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou somar os dois e dividir por 2. Que é a mesma coisa que nós estávamos fazendo, né? A gente vai fazer a média dos dois centrais, tá certo? Bom, para não ter MMC, eu vou deixar esse cara como 3. Então, eu vou multiplicar esse cara aqui por 3, esse aqui também, ó. Então, vai ficar 3 vezes 16, 48, né? Então, vai ficar 480, mais 3, mais 480, mais 3. Ou você poderia juntar essas frações primeiro, que daria 7/3, né? Você que sabe. Mais 3 não, mais 4, né? Desculpa. Isso aqui tudo sob 3 e sob 2, que é o 2 que já está aqui, né? Só que se está sob 3 e sob 2, então está sob 6, né? Porque você conserva a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. Então, quem que é a de cima? 480, 967. Então, eu tenho que dividir isso aqui por 6, porque vai conservar a de cima e multiplicar pelo inverso da de baixo, que é meio, né? Vai ficar o inverso. Então, já vamos colocar aqui sobre 6. Fazendo isso aqui de cabeça, ó. Então, vai dar 967 dividido por 6, 161,16. Olha lá. Arredondando, fica 17, né? Ó. É possível esse valor? Vamos ver. É, porque esse intervalo ele é de 160 a 165. Olha aqui, ó. Fazendo da forma mais simplória, daria 162,5, né? Só que do jeito mais rebuscado, que é algo mais preciso, 161,17. Ok? Pode deixar essa seta aí, ficou boa. Tá certo? Então, eu não recomendo você fazer assim, a menos que o seu professor tenha te ensinado a fazer dessa maneira, tá bom? Eu recomendo você fazer desse jeito aqui, tá certo? Que não é difícil, você só não pode ter medo de contas, tá? Bom, e se a gente precisar calcular a moda dessa distribuição? Bom, a moda também existe uma formulinha muito chata, tá? E existe um meio menos rebuscado. Eu vou começar com o meio menos rebuscado. Eu vou fazer aqui do lado, ó. Que é o seguinte, o meio menos rebuscado é, quem é a representação desse intervalo? 162,5. Beleza, então a moda será 162
5,5. Olha lá. Esse aqui é o jeito menos rebuscado, que nem sempre vai dar o valor que você precisa, mas que muita gente prefere colocar dessa forma para não trabalhar com situações assim um pouco mais chatas. E aí deixa para estudos um pouco mais avançados, né? Vocês viram que na mediana deu uma diferençazinha pequena, mas deu, tá? No caso da moda, também existe uma fórmula, um método assim, não muito interessante para o aluno, né? É uma fórmula bem chata, que é a seguinte. Bom, então vamos lá. Essa daqui é a maneira correta de cálculo de moda. Mas, repito, se o seu professor passou dessa forma, faça dessa forma. E aí, no ensino superior, você verá que precisará recorrer a essa fórmula aqui, tá bom? Não tem problema, não. Então, olha lá. Essa é a fórmula. Ó. Moda igual a L mais C vezes D1 dividido pela soma de D1 com D2. O que é o L? Limite inferior da classe modal. Classe modal é a classe onde tem a moda. O que é limite inferior? O 160. Tá? Ó, 160. C. Largura da classe modal. Amplitude, né? Que é a diferença entre o limite superior e inferior da própria classe. Então, é 5. Ó. Então, esse cara é 5. D1. Diferença entre a frequência da classe modal, ou seja, 15, e a frequência da classe anterior a ela, 10. Então, é a diferença. 15 menos 10, 5. D2. Diferença entre a frequência da classe modal e a frequência da classe posterior a ela. Ó. Então, é 15 menos 12. Dá 3. No caso, essa diferença ela é em módulo, viu, pessoal? É a distância. Pronto, agora jogando aqui na fórmula, o que a gente vai ter? Ó? O L, que é 160, mais 5 vezes... O que é o D1? É a diferença entre as duas. Então, 5 vezes 5. E embaixo fica 5 mais 3. Olha lá. Tá certo? Então, essa moda vai ser o quê? Ó, 25 oitavos. Então, vai ser 160 mais 25 oitavos. Que vai dar 3,125. Isso aqui. Então, 3,125. Fiz aqui de cabeça. Ó. Então, a sua moda, na verdade, ela é 163,125. Tá? Vamos chegar esse aqui um pouquinho para cá. Ó, só para não embaralhar aqui. Ah, eu preciso usar 3 casas decimais? Não. Você pode colocar 163,12. Eu só coloquei assim porque esse é o resultado, né? Olha lá, 25 dividido por 8, né? Aí eu vou somar com 160. Olha lá, 163,125. Mas se estiver trabalhando com 2 casas decimais, aí vira 13, né? Arredondei? Então, eu venho aqui e coloco que eu arredondei. Note que deu uma diferença, né? Boa. Aí, ó. 0,63, né? Deu uma diferença boa. Assim como na mediana. Então, essas são as 2 maneiras corretas de se fazer. Tá certo? Bom, vamos pegar mais um exemplo, então? Só para a gente deixar isso aqui bem tranquilo. Só que aí esse próximo exemplo eu farei no vídeo seguinte, para o vídeo não ficar muito grande. Beleza? Um abraço, espero que você tenha entendido.